Você sabia que a história do comércio é tão antiga a ponto de ser difícil definir quando foi seu início? Do surgimento das manufaturas, passando pelas grandes fábricas e empresas, hoje já existem empresários autônomos que faturam centenas de milhares de reais sem mesmo ter um estoque de produtos. Mas calma aí, eu já chego nessa parte. Desde a antiguidade, em diversos lugares do mundo, a comercialização era usada com o propósito de obter algo de valor ou utilidade para a pessoa. Porém, o sistema era completamente diferente do que conhecemos hoje em dia. No início, o método mais comum era a troca, principalmente de produtos alimentícios produzidos através da agricultura, pesca e pecuária. A troca era necessária porque não havia uma grande variedade no cultivo. Assim, os produtores tinham mais do que precisavam de um mesmo tipo de produto. Já que muitos passavam por essa situação, essa troca de produtos excedentes por outros produtos que também era necessário trouxe inúmeras vantagens para todo mundo. Na época, esse tipo de sistema geralmente era local, devido à dificuldade de locomoção do produto, dependendo do tamanho e da demanda. Assim, essa comercialização, de um modo geral, supria com as necessidades básicas e gerava um certo tipo de recompensa àqueles que tinham maior esforço de cultivo. O conceito de valor já era presente mesmo antes da existência do dinheiro. Por isso, os melhores negociadores eram aqueles que tinham um poder de barganha mais apurado. À medida que o processo de comercialização se expandia e ficava popular, alguns problemas começaram a aparecer. Era difícil a locomoção de produtos de grande porte e muitas trocas eram consideradas injustas por não serem suficientes para suprir necessidades de uma das partes. Ainda assim, de um modo geral, o comércio no sistema de trocas foi muito útil e trouxe muitos benefícios para o mundo. A comercialização era tão importante para alimentar o mundo e gerar riqueza que, a partir do momento que foi possível realizar trocas com civilizações distantes, através de navegações, até mesmo a barreira do idioma deixou de ser um problema. Porém, com o passar dos tempos, as trocas ficavam cada vez mais complexas, porque envolviam um grande número de pessoas e era difícil transportar os produtos maiores e às vezes os produtos trocados não atendiam às necessidades das pessoas. Por isso tudo, com o passar do tempo, o conceito de comércio mudou, para criar um meio de referência de valor que pudesse otimizar e dinamizar todo o processo. Então, houve uma grande e importante evolução. A relação de compra e venda através da moeda, no século XVII. Dessa forma, foi possível ter uma maior facilidade na comercialização, além de benefícios como a praticidade de transporte desse meio de pagamento. Quando você lê ou ouve sobre moeda, automaticamente associa como a conhecemos hoje. Mas no começo não era bem assim. Na época, o sol equivalia a uma moeda devido à sua grande utilidade para conservar alimentos. Inclusive, a palavra salário tem total ligação com isso. E aí, só depois de um tempo que foi surgir a moeda como um dinheiro, de fato. Mas será que naquela época era tudo tão diferente assim? Em partes, sim, mas também é possível apontar semelhanças. Seja naquele tempo ou atualmente, muitas pessoas, ao ver um preço de um produto, se questionavam: será que vale isso tudo mesmo? Isso sem falar na barganha, presente desde os primórdios até os tempos atuais. Com o passar dos séculos, o sistema de comercialização ficou mais robusto e passou por um grande impulso, principalmente no século XV, através das expedições dos povos colonizadores. O comércio se caracterizava principalmente por empreendimentos simples e de necessidade do dia a dia das pessoas, como por exemplo padarias e armazéns. Apenas há cerca de 200 anos que as lojas começaram a ter um formato de como conhecemos hoje em dia. A partir dessa faixa temporal, houve um grande aumento de lojas, não só de produtos essenciais à sobrevivência, como de diversos outros tipos também. A partir daí, a evolução foi muito acelerada e fez com que o comércio contribuísse totalmente com o desenvolvimento da sociedade. Além disso, expandiu seus métodos e processos até chegarmos ao ponto de podermos comprar diversos produtos por meio da internet, sem a necessidade de sequer sair de casa. Mesmo antes da tecnologia, em especial a internet, havia uma forte relação entre a cultura e o comércio. Os dois estavam diretamente interligados. Muitos valores culturais eram e ainda são explorados e potencializados através do comércio, como por exemplo através da venda de artigos e artesanatos indígenas no Brasil, ou quando você viaja e compra produtos próprios da cultura do país visitado.
Dessa forma, a cultura de determinado local é expandida para além das limitações geográficas, o que faz com que haja, ao mesmo tempo, uma boa fonte de renda por meio do comércio e uma valorização daquela cultura. Nos últimos anos, essa relação foi ainda mais fortalecida com a popularização do e-commerce, as compras e vendas feitas pela internet. Se em um primeiro momento havia uma certa desconfiança por esse tipo de comercialização, à medida que o tempo passou, isso mudou. E ano após ano, cresce o número de compras virtuais. Segundo a pesquisa do 38º Web Shoppers da Nielsen, o e-commerce brasileiro cresceu 12,1% no primeiro semestre de 2018, com relação ao mesmo período em 2017. Isso representa um crescimento no faturamento de 23,6 bilhões. São muitas as vantagens das compras pela internet, seja pela maior variedade de opções ou pela comodidade de fazer toda a escolha e transação financeira sem precisar se deslocar. Mas o fato é que esse método de comercialização está aumentando cada vez mais. À medida que as pessoas veem que a comercialização pela internet é confiável e mais prática, até mesmo os consumidores mais conservadores estão comprando pela internet. A comercialização online é o presente e o futuro. É difícil imaginar que haja um retrocesso com relação a essa situação. Cabe apenas às empresas saberem se adaptar a essa nova realidade. Mas, afinal, quando foi que isso começou? O e-commerce ganhou força lá no fim dos anos 90, com o começo da popularização da web. Desde então, teve um constante crescimento até chegar ao ponto que a gente conhece hoje. O comércio online não se caracteriza apenas pela relação de compra e venda de mercadorias, como também por todo o contato entre o cliente e o atendimento realizado. Todo o processo de troca de informações, dúvidas e prestação de serviços estão englobados no conceito do e-commerce. O fácil acesso à internet permite que haja diversos tipos de relações comerciais. O primeiro que vem em mente é entre a empresa e o consumidor, porém não é o único. Também é possível comércio entre duas empresas ou entre dois consumidores, além de transações entre empresas e administrações públicas. A internet trouxe um maior acesso e facilidade de exposições aos produtos de uma empresa. Com a informação aberta podendo ser explorada através de poucos cliques, foi possível para as empresas não apenas conhecer as necessidades do cliente, como também perceber como é que os concorrentes estão operando nesse tipo de modelo. Ok, mas a compra online não tem nenhum ponto negativo? Como dito anteriormente, tem. Uma má experiência entre o cliente e a empresa pode gerar uma má reputação em pouquíssimo tempo. Isso sem falar dos eventuais problemas em relação ao pagamento online, o que gera uma desconfiança e resistência por parte dos potenciais consumidores. Outro ponto é o quase infinito acesso à informação, que pode ser algo bom ou ruim. Qualquer erro cometido pela empresa, mesmo que há muito tempo, pode ser crucial para o consumidor decidir se vai ou não realizar a compra. Logo, é essencial que a empresa seja a mais correta possível, pois caso haja algum problema, os clientes vão saber. Em quase todo mundo, o comércio online se fortalece rapidamente. Beleza, mas e no Brasil? Como é que funciona o e-commerce? No Brasil, apenas nos anos 2000 esse tipo de transação passou a se consolidar. No começo, havia uma certa resistência em investir nesse modelo de negócio, o que dificultou e atrasou o processo de desenvolvimento de comercialização online no país. Ainda assim, a cada ano havia uma evolução dos números de faturamento originados da comercialização pela internet. Um grande ponto de virada foi entre 2005 e 2006. Nesse período houve um grande salto de faturamento, chegando a atingir 4,4 bilhões de reais. A partir de então, o crescimento foi constante e maior a cada ano. No Brasil, os maiores expoentes do e-commerce são empresas como Casas Bahia, Americanas, Submarino, além do Mercado Livre. A comodidade e a confiança de realizar compras nesses sites faz com que o número de comercialização aumente progressivamente. Essa facilidade e praticidade de realizar compras online gerou um efeito de imediatismo na aquisição de um produto. Assim, a pessoa tem o interesse em ter algo e com poucos cliques, em qualquer lugar que ela esteja, consegue realizar uma compra. A relação entre empresa e consumidor passa por uma constante evolução. Com o objetivo de vender seus produtos, as empresas capricham no visual, como o layout de um site, e buscam ter um processo simples de transação, que faz com que qualquer pessoa consiga seguir o caminho correto para finalizar a compra. Com o tempo, cresce o número de pessoas que têm um mínimo de domínio em relação à tecnologia, e isso é benéfico para o comércio online. Se há alguns anos isso era uma barreira, hoje em dia a maioria das pessoas consegue entender como mexer na internet e comprar alguma coisa.
Quando todo esse processo é bem feito, a relação de compra e venda se torna simples e rápida. A praticidade e o imediatismo faz bem para os dois lados. Outro ponto que fortaleceu o crescimento do e-commerce é uma maior confiança para realizar pagamentos online. Até hoje, muitas pessoas têm uma certa desconfiança em inserir na internet os dados do cartão de crédito para poder comprar. Porém, com o tempo, ao verem que o índice de problemas relacionados à clonagem de cartão e roubo de dados é bem menor do que se pensa, o número de transações online aumentou. Atualmente, a confiança e a tranquilidade de realizar um pagamento online é grande. Isso acontece também porque existem vários métodos de pagamento. Mesmo para aqueles que têm resistência em relação ao cartão de crédito, há diversas outras opções como o depósito bancário ou o boleto. Algo que contribuiu para isso foi a facilidade para abrir um negócio. Se antes era necessário um grande empresário com lojas grandes para conseguir clientes, hoje em dia um simples perfil no Instagram é o suficiente para começar a fazer as primeiras vendas. A partir desse fácil acesso, muitos microempreendedores conseguiram espaço para aparecer e crescer. O investimento necessário para vender online é muito menor do que para abrir uma loja física. Você pode começar trabalhando de casa no seu tempo livre e não precisa pagar aluguel, contratar funcionários e nem comprar estoque de produtos. Mesmo que existam as grandes lojas virtuais, não há uma monopolização do e-commerce. Praticamente qualquer um pode aprender as habilidades necessárias e começar um negócio. Os pequenos empreendedores têm a oportunidade de vender produtos inovadores e os consumidores ganham novas opções de produto. Todos saem ganhando. Um método cada vez mais utilizado no e-commerce, que é útil tanto para os microempreendedores quanto para as grandes empresas, é o método de envio direto para o cliente, também conhecido como dropshipping. Ok, dropshipping, o que é isso? Em linhas gerais, é terceirizar o estoque e o processo de entrega. Uma loja virtual que trabalha com o modelo de envio direto para o cliente não tem nenhum produto em estoque próprio, mas anuncia produtos que estão no estoque de outras empresas. Quando uma venda é feita, as informações do pedido são repassadas para o fornecedor, que despacha os itens comprados diretamente para o comprador. Gigantes como a Amazon, Submarino e Mercado Livre já trabalham seguindo esse modelo, mas o pequeno empreendedor ainda não aproveita todas as vantagens desse modelo de negócio. Isso quer dizer que você está diante de uma grande oportunidade. Primeiro, porque não é necessário alugar uma loja, nem contratar funcionários e nem gastar com estoque de mercadorias. É possível empreender praticamente sem gastar dinheiro. Uma loja virtual que trabalha com estoque fica limitada a vender somente os produtos que consegue comprar e armazenar. Ao trabalhar com estoque terceirizado, você pode vender tudo que estiver disponível no estoque dos seus fornecedores, ou seja, pode oferecer uma grande variedade de produtos para os seus clientes e pode ter na sua loja sempre os produtos campeões de vendas. Além disso, o empreendedor que opta pelo método de envio direto para o cliente não precisa gastar horas do seu dia gerenciando o estoque e nem enviando os produtos aos compradores. Ele pode focar todas as suas energias para vender mais e atender bem os seus clientes. Ao gastar mais tempo em vendas e atendimento, o seu negócio cresce e os seus clientes ficam muito mais satisfeitos. Trabalhar com o método de envio direto para o cliente traz grandes diferenciais competitivos para o seu negócio. A força do e-commerce já é uma realidade no Brasil e traz um retorno positivo a todos os envolvidos. Esse modelo de negócio passa por uma contínua evolução e a próxima grande transformação está bem diante de nós. Você já imaginou o que teria feito se soubesse que as redes sociais seriam um sucesso antes do estouro do Facebook e do Instagram? Você seria o dono de uma grande rede social? E se você soubesse que os computadores iriam dominar o mundo antes de todo mundo ter um computador em casa ou um smartphone no bolso? Você seria o dono da Microsoft ou da Apple? Agora é exatamente aquele momento que no futuro as pessoas vão olhar para trás e vão desejar ter começado. Então, se você se interessou, se você quer se aventurar pelo mercado do dropshipping, quer entender mais sobre esse mercado, eu vou deixar um e-book gratuito aqui embaixo na descrição, ou você pode clicar aqui nos e-cards também, e você pode aprender agora mesmo sobre essa nova forma de empreender na internet. Então lembre-se, você está no lugar certo, na hora certa, porque pode ser que você nunca mais tenha uma outra chance tão boa quanto essa. Empreenda-se!